Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos a Ti, nós somos infinitamente gratos ao Senhor pela vinda de Jesus Cristo. Ele que marcou a história da humanidade e através do Evangelho também marcou a nossa vida. Nós Te louvamos, Pai, pelas Tuas misericórdias, pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Te louvamos por esse culto que o Senhor nos prepara essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença entre nós, pela leitura da Tua palavra, pelas orações, pelas canções. Recebe, Senhor, tudo que está sendo feito aqui como sendo o nosso sacrifício a Ti. E Deus, também Te rogamos igualmente que o Senhor, nesse instante, fale conosco através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito leve a mensagem do Evangelho, a mensagem da Tua Escritura, à nossa alma, para que sejamos transformados. Nós precisamos de Ti, Senhor, e pedimos a Tua graça no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, em Gênesis 21. Gênesis 21. Nós estamos hoje retomando as nossas meditações a respeito de Abraão. E hoje nós vamos considerar um dos eventos importantes do Antigo Testamento, que é o nascimento de Isaac. Então nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, a nossa meditação vai se concentrar nesse parágrafo. Mas ao longo da nossa meditação, por conta da importância desse episódio para a história do Antigo Testamento, para a história bíblica, nós vamos lendo e procurando relacionar esse acontecimento a outras passagens bíblicas que tratam a respeito do mesmo tema. Então vamos fazer como sempre temos feito, vamos lendo o texto e à medida que for lendo nós vamos parando e considerando algumas informações. Então eu dividi aqui em algumas partes esse texto, e a primeira parte desse capítulo 21, a primeira cena, é o próprio nascimento de Isaac. Então o texto diz assim, o primeiro versículo: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então o autor sagrado, que no caso aqui é Moisés, ele começa com essa expressão, o Senhor visitou. Moisés usa essa expressão, Moisés é o autor do livro de Gênesis, ele usa essa colocação para mostrar que o que estava acontecendo com Sara era algo completamente sobrenatural. A chegada de uma criança nessa família de idosos era um acontecimento que não seguia o curso natural da vida de um casal que vive nesse mundo normalmente. O termo visitou é para dizer que algo impossível aos olhos humanos estava acontecendo ali naquela casa. E vocês vão perceber ao longo dessa narrativa de 7 versículos, é que Sara, ela ocupa um local muito central nesse plano de Deus. A segunda parte do versículo 1 diz, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então aquilo que Deus falou com Sara, de fato aconteceu. Vocês se lembram que ao longo das nossas exposições, nós vimos que Sara em um certo momento até duvidou dessa promessa, ela riu como uma forma de duvidar do Senhor, mas agora ela tinha nos seus braços, diante de si, o cumprimento daquela promessa que o Senhor tinha feito a ela, algo que o Senhor tinha falado ainda no passado. No capítulo 12, Deus mandou que eles saíssem do seio familiar, que eles fossem peregrinar nas regiões desertas e que o Senhor daria a eles uma nova família, um povo incontável, que reis procederiam deles e que a coroa dessa família, dessa descendência, seria a pessoa do Messias, conforme nós falamos hoje na escola bíblica dominical. Então, nesse processo, nós temos olhado isso, nesse processo deles herdarem essa promessa que o Senhor lhes deu aqui, eles quebraram muito a cabeça. Pelo menos 2 vezes Sara se viu em um tremendo de um aperto, em tempo de consumar um casamento com 2 homens, com 2 autoridades, com 2 reis, o Faraó e o Abimeleque.
E se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela não estaria nesse momento abraçando essa criança da promessa. Eles também se envolveram em um relacionamento muito estranho com Agar, que deu origem a Ismael, que deu muitos conflitos a essa família, como nós vamos ver na próxima semana. Mas, meus irmãos, apesar de todos esses deslizes e de todos esses problemas, o Senhor finalmente cumpriu o que prometera. Uma promessa incondicional. Uma promessa em que o Senhor apenas empenhou a sua palavra, que Ele iria abençoar aquele casal, independente de qualquer deslize deles. Então, quando o texto diz que Deus visitou Sara e que Deus cumpriu a promessa, é para dizer essas duas coisas: que primeiro, uma coisa sobrenatural estava ocorrendo ali, e em segundo lugar, Deus estava velando por sua palavra, e apesar dos deslizes daquele casal, Deus estava cumprindo aquilo que Ele falou. Irmãos, é muito maravilhoso a gente crer em um Deus que cumpre as suas promessas para conosco, apesar dos nossos deslizes e apesar das nossas fraquezas. No verso 2, o texto diz: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Então, novamente, não está dizendo apenas que um casal idoso gerou o filho, mas é uma maneira de lembrar que Abraão já era impotente, ele tinha 100 anos de idade, ele não tinha mais condições de gerar filhos, e Sara era estéril. Mas talvez a expressão mais importante do verso 2 seja essa que está no meio do versículo, na segunda linha, quando diz assim: no tempo determinado. Essa promessa, o cumprimento dela se deu no tempo de Deus, foi no tempo que o Senhor falou. Foi na agenda de Deus, não foi na agenda desse casal. Vocês sabem pela história bíblica que eles tentaram fazer uma agenda para ter esse problema da descendência resolvido. Eles chamaram Agar, Abraão teve um relacionamento com Agar e se gerou uma criança, Ismael. Ali eles estavam seguindo a agenda deles, eles estavam tentando fazer a promessa de Deus acontecer do jeito deles e no tempo deles. Mas o texto diz que aqui aconteceu no tempo de Deus. Então Deus estabeleceu o tempo da promessa, Deus realizou a sua promessa em uma circunstância impossível aos olhos humanos, para que ficasse claro de uma vez por todas, que o que estava acontecendo na família daqueles idosos era uma coisa sobrenatural, e que a glória seria somente de Deus, do começo ao fim. O autor de Hebreus fala do princípio que estava movendo Sara para que ela desse à luz. Deixe marcado aí Gênesis 21, e olhe comigo Hebreus capítulo 11, verso 11, e aqui nós temos o princípio que operava no coração de Sara, e que foi por meio desse princípio que Deus a capacitou para ser mãe, embora estéril e idosa. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 11, e vocês vão me dizer qual era o princípio que operava no coração dela. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Qual era o princípio que operava no coração dela? O princípio sobrenatural que capacitou ela a gerar um filho apesar da idade? Foi a fé. Em outras palavras, Deus falou com ela e ela acreditou. Deus falou para ela uma coisa impossível, mas ela acreditou na palavra de Deus. Ela teve Deus por fiel, ela acreditou que Deus haveria de velar pela sua palavra. Meus irmãos, e essa mulher, ela está imortalizada na galeria de uma série de homens e mulheres que acreditam naquilo que Deus fala. E essa manhã, queira Deus que todos nós também sejamos essas pessoas que acreditam em Deus, pessoas que acreditam na palavra de Deus, pessoas que creem em um Deus que é fiel, para que nós também sejamos contados como homens e mulheres de fé. Eles foram contados assim.
Uma observação é que aqui nós estamos no ano 2066 a.C., 25 anos depois que Deus falara com Abraão pela primeira vez. Sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos para o capítulo 21 novamente, agora olhando o verso 3, e aqui nós temos a segunda cena dessa história. Aqui Abraão está recebendo Isaque como sendo filho da aliança. Ele recebe aquele menino como sendo o portador da promessa. Verso 3 diz assim: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Então, irmãos, Abraão, quando pega aquele menino nos braços, ele reconhece que aquela criança, aquele bebê, ele carrega a semente que um dia daria origem à nação de Israel e consequentemente ao Messias. Nós falamos isso na escola dominical, que havia uma esperança no Antigo Testamento, de Gênesis 3,15, que haveria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. E Abraão, ele carrega aquela criança nos braços, e ele vê naquele menino o portador dessa promessa. Vai ser desse menino que vai vir uma grande nação, vai ser desse menino que nós teremos o Messias. E a prova de que ele reconheceu que esse menino era o menino da promessa, está no nome que ele deu, porque esse nome, Isaque, não foi um nome que Abraão e Sara escolheram, foi um nome que o próprio Deus escolheu para esse menino. A gente vê isso no capítulo 17, você pode olhar comigo, no capítulo 17, versículo 19, nós vemos aqui que foi o Senhor que elegeu o nome dessa criança. Então Gênesis 17, 19 diz: Deus lhe respondeu, falando com Abraão: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então Deus diz: o nome do seu filho vai ser Isaque, e através dele eu vou cumprir a minha promessa, eu vou continuar empenhando a minha aliança com você. Então, quando ele pega essa criança e dá o nome de Isaque, fatalmente ele está reconhecendo naquele menino o futuro povo de Israel e consequentemente o Messias. Nós já mostramos isso numa mensagem anterior, que Abraão tinha conhecimento desse fato. Abraão sabia que ele estava gerando um ascendente do Cristo, do Messias. E nós sabemos isso porque o próprio Jesus falou, em João capítulo 8, versículo 56, Jesus diz assim para os fariseus e saduceus que estavam ao lado dele, questionando ele. Ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se regozijou. E os homens ficam tudo espantados, dizendo: mas você não tem nem 50 anos de idade, como é que você viu Abraão? E ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus estava se colocando como uma pessoa que apareceu a Abraão, e nós vimos isso aqui, Jesus falando com Abraão na tenda dele, na ocasião em que foi destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão conhecia Jesus, Abraão conhecia o plano, Deus se revelou através de Cristo a Abraão no Antigo Testamento, ele conhecia isso, e quando ele pega aquela criança no braço, nomeia aquele menino de Isaque, ele está reconhecendo que através daquele menino viria uma grande nação, e o Salvador do mundo inteiro. Isso é uma coisa maravilhosa para a gente meditar. Uma outra evidência de que Abraão reconhece aquele menino como sendo o portador da promessa, está no versículo 4, quero ler com vocês. No versículo 4 diz assim: Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então a outra evidência de que Abraão vê nesse menino o portador da promessa, está no fato dele praticar a circuncisão. A circuncisão foi estabelecida por Deus em Gênesis capítulo 17, verso 9, quero que você olhe comigo essas referências, porque elas são importantes para você ir montando aí o quebra-cabeça das ações de Deus. Então Gênesis 17, 9 diz assim: disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança
tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então todos os meninos, eles deveriam ao 8º dia ser circuncidados. E essa circuncisão, que no Novo Testamento é chamado de despojamento da carne, é literalmente você cortar um pedaço da carne e jogar a carne fora. Esse ato, ele era um ato simbólico que indicava a necessidade de se desfazer de um outro tipo de carne, a própria natureza humana. Então quando o menino judeu era circuncidado, ele tinha um pedaço da sua carne retirada de si ao 8º dia de nascido. Ele estava dizendo com esse gesto que havia uma necessidade espiritual de um outro ser, de uma outra carne ser despojada dele, o velho Adão. E nós cremos que esse despojamento da carne, ela acontece no momento da sua conversão. É no momento da sua conversão em que o velho Adão é retirado de você, que a sua carne é despojada em Cristo Jesus. Vamos ao versículo 5 do capítulo 21, e aqui nós temos mais uma ideia que eu quero destacar para os irmãos. O texto diz: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Aqui o autor, Moisés, ele está se referindo ao tempo da promessa. Se vocês olharem comigo, no capítulo 17, versículo 1, nós temos a explicação desse evento que Moisés está falando aqui, que a gente acabou de ler. O texto diz assim, Gênesis 17, verso 1: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus apareceu a Abraão com o seu nome El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, que pode realizar coisas impossíveis. E não foi à toa, irmãos, que Deus apareceu com esse nome a Abraão, porque Deus estava prestes a prometer para ele uma coisa que só um ser todo-poderoso pode fazer. E nós vemos isso no versículo 21, diz assim: a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Então esse Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, apareceu a Abraão e fez uma promessa impossível. Daqui a 1 ano, quando você tiver 100 anos de idade, você vai segurar um filho que você gerou e que foi carregado no ventre da sua esposa. Irmãos, todas essas informações aqui, elas estão colocadas na Escritura para não deixar dúvidas que Deus é todo-poderoso e que Deus é fiel, e aquilo que Deus promete Ele cumpre. Nós vamos para a última cena, que é uma cena maravilhosa. A terceira cena dessa história é o riso de Sara. Sara está rindo. Verso 6 diz assim, a primeira parte do verso: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Aqui, irmãos, Sara, ela está recordando tudo que aconteceu no capítulo 18, verso 9. Você que tem acompanhado as mensagens, lembra que nós fizemos uma referência a esse evento. Capítulo 18, verso 9. Então lhe perguntaram, aqui são os 3 seres espirituais e um deles é o próprio Cristo: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei daqui a 1 ano, voltarei a ti daqui a 1 ano. Vocês lembram que um desses que fala que vai voltar daqui a 1 ano é o próprio Cristo, é o próprio Deus na figura humana. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Usa aí sua imaginação. Então pensa que o Senhor Jesus, na sua forma pré-encarnada, está falando, e Sara está escondida atrás da porta, bem caladinha, procurando saber o que está acontecendo. Verso 11:
Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Não precisa nem explicar, as irmãs sabem muito bem o que é o costume mensal das mulheres, que elas sofrem tanto. Verso 12: riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente... Irmãos, eu pulei aqui, não foi? Versículo 12, vamos ler de novo. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: eu não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Que coisa, né? Deus chamando você de mentiroso assim na sua cara, né? Não é coisa fácil. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o capítulo 18 é o riso incrédulo. Capítulo 21 é o riso da fé, é o riso da alegria, é o riso do cumprimento. E foi por isso que Deus elegeu o nome de Isaac, o nome para o filho dela de Isaac. Isaac é riso, ou ele ri. Então agora sim, você usando um pouco da sua imaginação, você pode pensar em Sara segurando aquele menino nos braços, amamentando aquela criança, e ela rindo, mas ela não está rindo mais de incredulidade, ela está rindo pelo cumprimento, é o riso da fé. Ela tem muitos motivos para rir aqui. Ela ri ao pensar no poder de Deus. Ela poderia rir pensando na sua própria história, que 25 anos atrás, Deus tinha dito para ela: sai da tua casa, sai da tua parentela, e de você, mulher estéril, eu vou fazer uma grande nação. E ela está vendo agora aquele cumprimento da promessa, e ela ri por isso. Mas ela ri também pela própria alegria de ser mãe, a alegria que toda mulher tem de carregar o seu próprio filho no braço. Mas ela também ri ao pensar no futuro, ao pensar que aquela criança carrega em si a semente da bênção de Deus para o mundo inteiro, que dele viriam reis, que dele viriam nações, e que viria o Messias, o Salvador desse mundo. E meus irmãos, e todos quantos creem em Jesus, eles são participantes desse sorriso de Sara. Essa é a nossa graça, não é? O verso 7, o último verso, nós temos o que eu chamei do sentimento de espanto de Sara. Diz assim: e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aqui é ela com aquele sentimento de espanto, mais ou menos assim: quem é que podia imaginar uma coisa dessa? Quem é que poderia prever isso? Quem é que poderia cogitar? Uma mulher estéril, uma mulher idosa, dando um filho ao seu marido. Quem poderia pensar? Logo ela, que quando jovem não pôde gerar filhos por conta da sua esterilidade. Tudo aqui, irmãos, é milagre, do começo ao fim. E esse milagre todo gera nela essa sensação de espanto com a ação de Deus, com o plano de Deus. Que Deus que realiza uma coisa dessa. Pois bem, meus irmãos, vamos seguir, e eu quero compartilhar com vocês algumas lições. Na verdade são 3 lições e um convite, e depois nós vamos orar. Primeira lição do capítulo 21, verso 1 a 7. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Nós acabamos de ler assim: Sara deu à luz no tempo determinado. O tempo determinado de Deus envolveu 25 anos de espera. Então essa verdade aqui é uma palavra para você que está esperando algo de Deus. Você que está esperando uma providência de Deus, algo que o Senhor realize na sua vida. Acontece no tempo determinado. O tempo dele é perfeito, e o Senhor nunca se atrasa. Essa verdade aqui é uma espécie de um convite
para você rasgar sua agenda, ou para você que já não usa mais agenda, que se inscreve, você apagar lá do seu celular, você parar de querer ver as coisas no seu tempo. Enquanto Abraão e Sara tentaram fazer a promessa de Deus acontecer no tempo deles, eles só sofreram por conta disso. Então aqui é um convite para você esperar no Senhor, porque só o tempo de Deus é que leva em conta todos os fatores. O nosso tempo normalmente tem em vista apenas os nossos interesses, mas o tempo de Deus leva em conta a glória dele e a maneira como as suas ações irão impactar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. E é por isso que Deus nunca se atrasa. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que Deus nos ama muito mais do que nós amamos a nós mesmos, e que se Ele não está vindo ao nosso encontro nesse momento com a providência que nós gostaríamos, é porque isso é o melhor para a nossa vida, isso é o melhor para a nossa alma. Então Deus não se atrasa. Então eu queria propor a você que de hoje em diante você acrescentasse mais um item à sua oração, que você não orasse apenas pedindo a Deus para Ele realizar coisas na sua vida, que você não orasse apenas pedindo que Deus fizesse certas coisas na sua existência, mas que Deus te dê sabedoria e poder espiritual para você esperar nele com fé, com confiança, aguardando o momento e sabendo que Ele nunca se atrasa e que o momento em que Ele planejou realizar todas as coisas na nossa vida é o melhor momento. Então guarde essa lição com você: Deus não atrasa. Abraão e Sara deixaram de crer nisso, e eles acabaram quebrando a cara. A segunda lição, ainda dentro desse tema de promessa, eu quero conectá-la a uma passagem do Novo Testamento. Queria convidá-los a abrir na segunda epístola de Pedro, e aqui vocês vão entender a conexão que eu estou tentando fazer com as promessas de Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro 1, verso 4. Veja o que a Escritura diz: pelas quais o quê? É só você olhar as palavras que vem no verso anterior: própria glória e virtude. Então, através da glória e da virtude de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então a lição aqui é óbvia: Deus nos deu preciosas e muito grandes promessas. Deus não deu promessas apenas para Abraão e Sara, Deus deu promessas para todos nós. E o apóstolo Pedro aqui as chama de preciosas e muito grandes. São grandes promessas, são preciosas, valiosas, valem mais do que qualquer coisa nesse mundo. E se você percebeu pela leitura do texto, ele fala que essas promessas grandes e preciosas, elas produzem dois efeitos em nós, ou pelo menos deveriam produzir dois efeitos em nós. Qual é o primeiro efeito? Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Então, quando uma pessoa é colocada diante das promessas de Deus, essas muito grandes e preciosas promessas, isso deveria automaticamente produzir um efeito no seu coração, fazer aquela pessoa se tornar participante da natureza divina. O que significa ser participante da natureza divina? Irmãos, significa ter Deus em você, significa você ser convertido, significa você nascer da água e do Espírito, significa você se tornar filho de Deus, filha de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo vem residir em nosso coração. Então isso acontece quando uma pessoa é colocada diante da promessa de Deus. Então a gente poderia dizer que esse primeiro efeito é o efeito para quem ainda não se converteu, mas tem o segundo efeito, que é para quem já se converteu. Ele diz:
depois de falar que nós somos coparticipantes da natureza divina, ele diz assim: livrando-vos da corrupção das paixões que há nesse mundo. Então ele está falando que um outro efeito das promessas de Deus na nossa vida é libertar a gente dos desejos, das paixões, dos impulsos do pecado. Sabe aqueles desejos que surgem no nosso coração, que a gente olha para dentro de nós mesmos e pensamos o seguinte: eu estou refletindo que nem um ímpio, eu estou desejando que nem um ímpio, eu estou cogitando que nem um ímpio. O texto sagrado está dizendo que o contato periódico com as promessas de Deus terão um efeito libertador na sua vida e vão purificar você desse tipo de sentimento. Então o apelo aqui para a gente, irmãos, é que nós precisamos nos apropriar da promessa de Deus. Nós precisamos tomar as promessas de Deus para a nossa vida, porque as promessas de Deus, elas produzem esses dois efeitos no nosso coração: produzem santificação e produzem salvação. Então olha para a sua vida essa manhã, o que é que você está precisando? Se você chegou aqui essa manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você precisa da promessa de Deus para se tornar participante da natureza divina. Você precisa disso para entrar no céu. Você precisa disso para se tornar salvo. Jesus, quando veio a esse mundo, ele apresentou uma promessa. Ele disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele colocou essa promessa diante de você. E se você chegou aqui essa manhã e precisa de salvação, coloque-se diante de Deus e clame por essa promessa, dizendo nesse momento, onde você está: Jesus, eu creio em Ti, eu acredito que a Tua morte foi um pagamento por mim. E você pode tomar esse sacrifício de Jesus como sendo o seu sacrifício, e você se tornar hoje herdeiro da promessa de Deus, se tornar alguém que é salvo. Então, se você não creu ainda em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia da sua salvação. Hoje você está diante dessa promessa de Deus que pode te tornar participante da natureza divina. Mas se você já creu no Senhor, se você é crente em Jesus Cristo, você já entregou sua vida a Jesus, mas você tem lutado com paixões corruptas, você tem lutado com desejos errados, você tem lutado com pensamentos tortuosos, essa promessa também está para você. Ele diz que essas promessas de Deus nos libertam. Essas promessas, elas têm um poder purificador. Então, se você está olhando para si mesmo hoje e se vendo numa posição que não combina com a posição de filho e filho de Deus, você pode se ajoelhar diante de Deus hoje e clamar por essa promessa. São várias, eu queria citar só uma. Ela está em Efésios capítulo 1 versículo 13, que diz que quando nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você creu, o Espírito Santo marcou você, ele selou você, dizendo: olha, isso aqui, esse aqui, essa aqui é propriedade divina. E ele é chamado de Espírito Santo da promessa, porque a ação dele dentro do seu coração é a ação de lhe santificar. Então você pode clamar por essa promessa. O Espírito Santo é chamado de Espírito da promessa. Então você pode olhar hoje para dentro do seu coração, que anda um coração meio estranho, um coração que anda desejando coisas que não são típicas de alguém que é de Deus. Você pode olhar para dentro de si, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me dá do teu Espírito. Senhor, eu clamo por esse Espírito que o Senhor prometeu. Eu quero sentir como um filho, como uma filha tua. Eu quero ter pensamentos, anseios, atitudes que são santas. Você pode clamar por isso, e eu tenho certeza que Deus tem todo o prazer de ouvir e atender esse tipo de petição, porque é a típica oração que glorifica o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus nos deu maravilhosas e muito grandes promessas, para a gente se apegar a elas, para a gente crescer espiritualmente a partir delas, e nós temos que clamar por elas, nós temos que nos apropriar pela fé de cada uma delas. Terceira lição: é extremamente saudável para a nossa alma manter essa sensação de espanto com o agir de Deus. Vocês lembram Sara no versículo 7 dizendo: quem diria
Quem diria que o Senhor ia fazer uma coisa dessa? Então, irmãos, nós precisamos manter na nossa vida esse senso de um santo espanto. Como, por exemplo, você olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Jesus e você olhar tudo aquilo que aconteceu e dizer: quem é que podia pensar que ia ser desse jeito? Que mente poderia conceber um plano desse? Você olhar para a história bíblica, ver um Deus que exige sacrifícios pelos pecados, é o que a gente vê no Antigo Testamento, ele exigindo sacrifícios pelos pecados, e no Novo Testamento, esse Deus se tornando humano e vindo se oferecer como sacrifício. Essas coisas, elas precisam produzir na gente esse espanto. Que mente, que Deus, que Senhor, só o Senhor do universo é que poderia conceber um plano desse tipo. Você olhar para a sua própria salvação, eu, pecador, eu que desonrei tanto ao Senhor, desde a minha infância longe de Deus, e o Senhor ir lá, quebrantar meu coração, me trazer para o meio do povo de Deus, e hoje eu continuo pecando, e o Senhor nunca me lançar fora. Que Deus, que plano, que maravilha. Irmãos, essas realidades, elas nunca podem se tornar banais para a gente. Nós precisamos dia após dia permitir que elas repousem no nosso coração e fascinem a nossa imaginação. Que Deus maravilhoso. Isso produza no nosso coração alegria, gratidão, expectativa. Vocês lembram de Paulo em Romanos 11:33, que ele conta toda a história de salvação, e aí no meio do texto ele para cantar. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, que preciosos os teus caminhos, que insondáveis, quem conheceu a mente do Senhor? Paulo para a sua escrita para glorificar o nome de Deus. Aqui, irmãos, ele está espantado, ele está exultando, e nós temos que ter esse mesmo sentimento. Então não permita que as promessas, o agir de Deus, isso caia em banalidade, se torne uma coisa comum. Nós precisamos, irmãos, pensar nos eventos bíblicos e permitir que isso chegue ao nosso coração. Você imaginar o que vai ser o arrebatamento. O texto sagrado diz que num piscar de olhos nós vamos desaparecer desse mundo, e Deus vai julgar esse mundo, e depois vai ter um milênio com Cristo governando, e depois Deus vai destruir esse mundo inteiro e vai reconstruir com jardins. Que Deus, que plano, que maravilha. E você olhar para si mesmo no tamanho desse universo e dizer: esse Deus me amou e ainda me incluiu nesse plano todo. Nós temos que ter esse senso de santo espanto. E eu quero terminar com um convite. Quero convidar todos vocês a darem uma risada, junto com Sara. Todo mundo já riu, né? Sara disse aqui no versículo 6 que todos aqueles que ouvissem a história iriam fazer o quê? Iriam rir com ela. Todos que ouvissem. Vocês ouviram a história hoje. Aliás, eu acho que seria até oportuno lembrar de uma outra mulher, na verdade uma jovem, que cerca de 2000 anos depois desse evento, ela também está segurando uma criança nos seus braços, e ela também está sorrindo. Ela está dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Quem é que eu estou falando? Maria. Duas mulheres sorridentes, que maravilha. A primeira carrega nos braços a promessa, a segunda segura o cumprimento da promessa. A primeira carrega nos braços Isaac, que traria a semente física de onde viria o Messias. A segunda carrega nos seus braços Jesus, que traz a semente espiritual que daria origem aos filhos e filhas de Deus. A idosa amamenta em uma tenda aquele que geraria os filhos segundo a carne. A segunda, a jovem, ela dá de mamar em uma manjedoura àquele que iria gerar os filhos da fé.
A primeira, sorridente, idosa, está ninando um homem. A segunda, sorridente, está ninando Deus. Que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, vamos sorrir com essas mulheres. A alegria delas é a nossa alegria também. Nós temos muito mais motivos para sorrir do que nós imaginamos. Então, essa manhã, que as promessas de Deus arranquem um largo e um belo sorriso dos nossos lábios, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por tua palavra. Quanta coisa maravilhosa, Senhor, tem nesse livro. Nosso coração exulta. Que revelação, que plano, que Deus, que mente. Só o Senhor é que poderia pensar em algo desse tipo. Nós ficamos, Senhor, sem palavras para descrever. E nós temos certeza que esse senso de espanto vai permanecer no nosso coração por toda a eternidade. Estando com o Senhor no novo céus e na nova terra, e todos os dias do estado eterno, nós eternamente cativados com a beleza da tua mente e com a perfeição do teu planejamento. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui na nossa fraqueza, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos faça sorrir, junto com Sara, junto com Maria, e entender, Senhor, que esse sorriso delas tem implicação na nossa vida. Nós somos herdeiros dessas promessas. Nós temos a semente, que foi a semente da promessa, que deu origem aos filhos e filhas do Senhor, e que isso nunca vai ser tirado de nós. Nós te louvamos, Senhor. Tu és belo, Tu és Senhor, Tu és Rei. Nós te glorificamos, nós te adoramos. Em nome de Jesus nós oramos a Ti essa manhã. Amém.